Que beleza, né? Os aplausos realmente estimulam a gente. Então, aqui estamos para definir e aprender definitivamente a diferença entre poesia e poema, que ao contrário do que muita gente pensa, são diferentes. A poesia é a maneira, é a linguagem que se refere a um conteúdo poético. O conteúdo pode estar presente em vários tipos de texto, como o poema, a crônica, o conto. Também pode estar em fotos, pinturas, apresentações de dança, apresentações de música e outras formas de arte. Artes folclóricas de uma maneira geral. É um jeito especial, mais diferente, mais sentimental e de formas envolventes das pessoas se expressarem artisticamente. Se referem ao conteúdo que pode representar as mais diversas formas de expressão. E isso é a poesia. Já o poema é o gênero textual, é o texto pronto, materializado pela representação gráfica de todas as formas possíveis que o torne visível, aquilo que a gente enxerga. Aquilo é o poema, organizado em estrofes, versos e, na maioria das vezes, rimas. Digo na maioria das vezes rimas porque as rimas não necessariamente caracterizam os versos que constituem um poema. Por exemplo, pode ter um poema que não tenha versos que rimem entre si e são poemas, aqueles são versos, embora sejam versos brancos. Existem poemas com muita poesia. Esse poema que tem muita poesia é aquele que se tornam interpretáveis de diversas formas. Cada um tem uma interpretação. Existem também os poemas pobres de poesia. Os poemas pobres de poesia são bem simples, são poemas infantis, mas tem poesia. Ter poesia é inerente ao poema. Um exemplo de poema simples é o poema Pontinho de Vista. O poema Pontinho de Vista, de Pedro Bandeira, diz assim: eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão! Quanto mais poesia há no poema, mais difícil ele vai ficando de se interpretar, pois abre-se um leque de possibilidades. Então, isso é a poesia. E o que vem arrumadinho, a forma visível da poesia é o poema. Espero que tenha ficado claro essa diferença que vai nos acompanhar e nos ajudar de várias formas possíveis nos concursos públicos,
nos concursos didáticos, vestibulares e tudo mais. Felicidades a todos!